É você com o Buganza, é no ar o Cidade Alerta, segundona quente, a gente já começa assim, ó, no pique da informação, de um lado o atendimento do pessoal desse acidente, do outro a situação de momento, PR-445, sentido Londrina-Cambé, próximo ali, né, do Catuaí Shopping, próximo ali da rotatória também, com a Ayrton Senna. Eu já vou ao vivo, porque eu tenho o Pedro Marconi lá no local para trazer a situação de momento. Pedro, tivemos feridos nesse acidente, como é que está a situação do trânsito por aí? Boa noite. Boa noite, Buganza, para você que nos acompanha, uma boa semana. Tivemos 3 feridos, uma mulher, a passageira de um dos carros e os 2 motoristas. São 3 veículos envolvidos, só que de um carro ninguém se feriu. Eles foram encaminhados para a UPA do Jardim do Sol e também para o Hospital Evangélico. A vítima mais grave, né, um dos condutores, acabou tendo uma fratura de costela e se preferiu levá-lo até o Hospital Evangélico. Falando do trânsito aqui na PR-445, no sentido da cidade de Cambé para Londrina. Aqui tem um movimento grande porque é um horário de pico, né? Só que os carros estão fluindo bem, porque esse acidente aconteceu no acostamento. Então, uma parte da tarde, o caminhão do Corpo de Bombeiros bloqueou uma das pistas até para o atendimento do SEAT, também do SAMU. Depois que as ambulâncias foram para as unidades de saúde, e aí então o caminhão mudou por acostamento e o trânsito flui bem. Eu vou com o Lucas de Jesus, Buganza, chegar mais perto ali desses carros para mostrar o estrago que foi grande. Já começa aqui, ó, para-choque desse utilitário aqui saiu por inteiro, veio parar no acostamento. E o dano, o estrago nessa lateral foi grande, mostrando o impacto dessa batida. O vidro estilhaçou e a porta aqui toda amassada. O motorista do carro, ele chegou a ficar preso, teve que ser retirado aqui com a ajuda de algumas pessoas. E o concreto, que fica aqui no canteiro, ele saiu nessa batida, nesse engavetamento que acabou acontecendo na PR-445. E a causa teria sido a água que ficou ali empoçada na pista, lá em cima, que os carros perderam o controle. O primeiro carro foi esse daqui. O que aconteceu? O motorista, ele aquaplanou, ele parou no acostamento para ver se o pneu tinha furado. Logo na sequência, um outro veículo que está ali na nossa frente, ele acabou batendo na traseira dele, também o motorista teria perdido o controle, e depois o utilitário, então foi o último, também acabou prensando os outros 2. E nessa batida, nessa colisão, esse carro aqui, que estava no meio, foi arremessado aqui para quase o final do canteiro, aqui na PR-445, perto a um hotel, também ao Shopping Catuaí e uma universidade particular. Então, assim, um acidente feio, bastante dano nos veículos, praticamente perda total e 3 vítimas feridas. E, Buganza, nós temos uma entrevista com o Sargento Taccone do Corpo de Bombeiros, que ele dá mais detalhe em relação ao trabalho que eles fizeram, né, os bombeiros, também o estado dessas vítimas. Vamos acompanhar. Até o momento a gente não sabe exatamente precisar aí o que teria causado aí esse acidente, né? Vamos aguardar aí a chegada da Polícia Rodoviária para fazer um levantamento melhor aí, apurar aí o responsável, né, as causas desse acidente. Qual foi o trabalho de vocês aqui, Taccone, do Corpo de Bombeiros? Além da nossa equipe do SEAT, né, juntamente com o pessoal do SAMU aí, né, prestar o atendimento às 3 vítimas aí do acidente, né. Além disso, a nossa guarnição de resgate aí fica incumbida dessa situação aí de promover a segurança, né, para o trabalho das equipes do SEAT e do SAMU, né, a segurança aí do local, né, e também fazer ali, retirar toda a parte energizada dos veículos ali, né, que é a questão da bateria, desligar tudo ali, para evitar ali um possível incêndio nesses veículos. A gente não tem nenhuma vítima grave assim no local, né? Embora tenha um ali, né, que tem uma contusão em tórax ali, uma suspeita de fratura em arcos costais, né, na costela ali. Então seria talvez aí a que inspira mais cuidado aí para a equipe de atendimento. Tá certo, 18h04, para você que está acompanhando o Cidade Alerta, quem estava falando é o Sargento Taccone, que fez o atendimento dessas vítimas, acidente que aconteceu há poucos instantes na PR-445. Dá a imagem de volta para mim da rodovia, essa imagem é ao vivo, ó, Lucas de Jesus, imagem desse momento, trânsito mais lento no local, os carros estão no acostamento, mas dá para ver que na parte de trás tem alguns cones colocados ali, principalmente por conta do caminhão que está na beirada da pista. E é claro, o motorista que passa por ali tem que ter cautela nesse momento. Agora, o Pedro já falou pra gente, né? O motivo desse acidente deve ter sido a água, ou seja,
aquaplanagem. E para quem passa por aqui todos os dias, e eu passo por esse trecho da PR-445, que foi duplicado não tem muito tempo, e sem chuva, já dá para sentir um solavanco quando você passa. Sabe, a pista, a PR-445, em todo esse trecho duplicado, ele tem pontos onde você está com o carro, e sabe quando de repente o carro dá aquela baixada, dá aquela movimentada, você sente o carro balançando? Isso, atrelado à chuva, com certeza deve ter sido o motivo desse acidente. Para a gente fechar, 18h05, para você que está acompanhando o Cidade Alerta, vou voltar ao vivo com o Pedro. Pedro, a gente já tem informação de quanto tempo ainda demora para ser liberado esse trecho da pista? O bombeiro ainda não passou para vocês? E só para a gente fechar a situação aí de momento, redobrar a atenção para o motorista que for passar por aí, né, Pedro? Aqui vai um tempinho ainda, Buganza, porque o Corpo de Bombeiros continua com o caminhão na rodovia, que é para sinalizar para outros motoristas e não ter um outro acidente aqui. Isso até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que foi chamada, e aí vai ter que dar todo o encaminhamento, tem em relação aos carros, questão de guincho, documentação, se está tudo em dia. Então aqui vai um tempo ainda. O trânsito, como você bem destacou, ele está lento, apesar do baixo movimento dos veículos, porque os cones ali atrás já sinalizam que o motorista tem que tomar cuidado. Tem aqueles curiosos, né, que chegam aqui, acabam diminuindo a velocidade para ver o que aconteceu, e nisso é o perigo de acontecer outro engavetamento. Então, atenção motorista que precisa usar a PR-445, sentido Cambé para Londrina, aqui perto do Catuai Shopping, que o trânsito, apesar de poucos carros, ele está aí pouco lento por conta desse acidente que ficou aqui focado no acostamento.